A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Desta feita, vamos encerrar o trimestre, a lição de número 13. Estivemos nesse primeiro trimestre estudando sobre Juízes e Ruth. Estamos finalizando hoje o quarto capítulo do livro de Ruth, a 13ª lição, e o título da lição é Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. Estamos concluindo esse trimestre com o livro de Juízes e Ruth e já vamos adentrar no segundo trimestre, que vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E já convidando você, se você não faz parte de nenhuma igreja evangélica, você que nos acompanha, você que assiste nossos vídeos, que possa possa se inscrever no nosso canal e também dar um like, se você gostou, se você não gostou, o que está edificando a sua vida. E se você não faz parte de uma igreja evangélica, procure uma igreja evangélica e procure a escola bíblica. E se você já é evangélico, já é crente, já é cristão e não participa da escola bíblica, procure a Assembleia de Deus, CA de Seta, aqui no Maranhão, Imperatriz do Maranhão e já em praticamente todo o estado do Maranhão. Assembleia de Deus, CA de Seta, aos domingos de 8 às 10h30 da manhã, para aprender de Deus. Eu convido você. Pois bem, a nossa lição de hoje, como sempre, as lições traz 3 objetivos. O primeiro objetivo aqui dessa lição, de número 13, Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. Apesar de estar filhos no plural, a gente não vê outros filhos além do único filho, do primeiro filho que aparece, né? A gente pode falar de primeiro porque pode ter mais. O único, a Bíblia não mostra mais filhos de Ruth. Mas o primeiro objetivo aqui é conhecer o processo do direito de família do tempo antigo de Israel, né? Que está na lei de Israel, em Levítico 19, e também está em Deuteronômio, está na lei de Israel, a questão do processo de direito da família. Reconhecer a providência divina na vida de Noemi, a qual veio à tona no fim da história. E o terceiro objetivo é reconhecer que a prática do amor altruísta é um dever cristão também nos nossos dias. O texto áureo da lição diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o seu nome, ou o nome deste. Ruth 4,14. A verdade prática diz: Deus tem o mundo em suas mãos, e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Os olhos de Deus procuram 2 tipos de povos na terra, 2 tipos de gente na terra: os fiéis da terra e os adoradores. Todos os outros buscam a Deus, ou uma boa parte procuram a Deus. Mas Deus procura, os olhos do Senhor procura os fiéis da terra e os adoradores. Vamos para a introdução. Diz: de modo empolgante, o escritor detalha o processo legal pelo qual Boaz se tornou legítimo resgatador e se casou com Ruth. De modo que o filho deles foi o herdeiro de Elimeleque. Pois bem, o primeiro tópico da lição vai falar sobre direito transitório, né? Direito, aliás, transferido a Boaz. Direito transferido a Boaz. É o processo legal. O primeiro ponto da lição fala do processo legal. Qual era o processo legal? Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o outro resgatador, que Boaz havia falado, ia passando. Então ele lhe disse: Ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se achegou e virou e se assentou. Então entendemos aqui que desde a antiguidade
dos primórdios da antiguidade, lá no livro de Gênesis, a gente vê que a porta da cidade era um local aonde os anciãos se reuniam para resolver as suas demandas, seja jurídica ou seja familiar. Vimos isso em Gênesis 19:1, quando o Senhor, incorporado de anjo, chega a Sodoma e Gomorra e encontra Ló à porta da cidade. E nós temos também a questão em Atos 17:19, que na Grécia tinha um local também de reunião quando algum assunto abrangia uma certa situação onde o povo ficava alvoroçado, onde o povo chamava a atenção do povo. Essa pessoa era chamada ao aerópago. E assim aconteceu com Paulo, quando ele chegou falando de uma nova doutrina, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Eles se interessaram e levaram Paulo para o aerópago, para ser interrogado, para desmembrar aquilo que ele estava trazendo. Pois bem, assim também era em Israel no dia de Boaz. Ele tinha um problema e a porta da cidade, ali da sua localidade, né, que é a cidade de Belém, mais exatamente ali na localidade Efrata. Na porta daquela cidade, Efrata, eles se reuniram. O segundo subtópico fala o resgatador. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu e eu, que eu resgate. Depois de ti, respondeu ele. E ele prontamente respondeu: eu resgatarei. Mas aí parece que ele não conhecia a história, né, de Ruth, e também não estava sabendo do que dizia a lei de Israel. E Boaz foi explicar para ele como é que está escrito na lei. Ele disse: olha, se tu resgatar, tu vai comprar as terras de Noemi, né, e tu vai se casar com Ruth, e tendo filho, esse primeiro filho, ou esse único filho que tu vai ter com ela, se seja mais filhos, o primeiro vai ser herdeiro de Elimeleque, né? Herdeiro do filho de Elimeleque, né? Que é justamente o Malom. E ele não conhecia, pelo jeito ele não estava conhecendo a lei, não estava se lembrando da lei. E aí logo ele disse: não, então eu não quero. Certamente tinha família, né, já, assim como Boaz também poderia ter, mas Boaz aceitou. E ele não quis por conta desse detalhe. E aí, então ficou para Boaz. Só tinha eles dois, os parentes mais próximos. Claro que se Boaz não quisesse, e aí tinha os parentes mais longe, mas os mais próximos era esse que Boaz chamou e o próprio Boaz. Depois deles tinha, mas aqui estavam os dois que poderiam encabeçar isso, caso o primeiro não quis e Boaz aceitou. Se Boaz não tivesse aceitado, certamente teria mais parentes mais longe. E aí ia passando para aquele que ia se aproximando mais de Boaz. Pois bem. O terceiro subtópico vai falar sobre uma condição inesperada. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, né, em casamento, moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, que é Malom. Antes do parente se dirigir às testemunhas e declarar que faria a redenção da propriedade, Boaz explica que ao comprar a terra de Noemi também teria que casar com Ruth, para suscitar o nome do esposo falecido, que é Malom, sobre a herança dele. Ao tomar conhecimento disso, né, ele não estava a par da lei,
Assim também como hoje a igreja, muitos crentes não leem a Bíblia, não têm noção do que está na Bíblia, é facilmente enganado, né, pelo inimigo das nossas almas e pelos aqueles que vêm sorrateiramente, com palavras, né, assim como Paulo falou, com doutrinas de homens e doutrinas diabólicas, porque não conhece a palavra. A igreja está deixando a palavra, não é nem em segundo plano, ela não está deixando, não está tendo mais espaço para a palavra. Não tem mais ensinamento da palavra. Os irmãos não se preocupam em ler a Bíblia, em questionar, em querer saber, né? Saber do céu, saber do inferno, saber a sua posição no reino, saber a sua situação diante da graça. Ninguém quer saber disso, é só aquele se ajunta aquele monte de pessoas, vão para a igreja para adorar o Senhor, a maioria não sabe nem como invocar o Senhor para adorar, não sabe nem o que é adorar, e assim tá, como esse a quem Boaz chama e vai explicar para ele, e ele não tem conhecimento da lei, sendo que a lei já existe, que Boaz tem conhecimento, Noemi tinha conhecimento, e quem quisesse ter conhecimento tinha, porque estava escrito a lei de Moisés. Assim também a Bíblia está escrita, mas a maioria dos irmãos não querem, não buscam conhecimento. E na maioria das vezes na liderança, naqueles que são professores, né? Alguns pastores, professores da EBD, pregadores, né? Não estão consultando a palavra, consultando a Bíblia. Pois bem, o segundo ponto fala casamento de Ruth, a transferência do direito. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu. E tirou o calçado, né? A cerimônia era um antigo costume de Israel, né? E aqui não é costume, aqui é lei, está na lei também. Quando a pessoa fosse fazer o negócio, dava ali como selo o calçado, tirava o calçado do pé para selar aquele negócio. No caso de uma viúva e que o cunhado não quisesse resgatar ela, não quisesse tomá-la por esposa para suscitar herdeiro para o seu irmão, nesse caso era a viúva que tirava as sandálias dos pés, cuspia na cara do cunhado e batia com a sandália na cara dele, na face dele. Nesse caso, é quando o cunhado não queria receber a cunhada viúva para suscitar filho para o seu irmão. Aí a cunhada tirava a sandália dos pés, cuspia na cara dele e batia com a sandália na sua face. Já no caso de um negócio, seja compra, seja venda, seja troca, seja promessa, qualquer palavra, o que ficava ali para garantir a palavra era justamente a sandália. Nós temos aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, não muito tempo atrás, os coronéis do passado, os homens de posse, quando faziam o negócio, quando davam a palavra, eles tiravam um fio do bigode e colocavam ali naquele papel e fechava. E ficava ali, quando a pessoa viesse questionar alguma coisa, diz, não, está aqui, é um fio do bigode do fulano de tal, ali como garantia. E isso perdurou por muito tempo, no Nordeste, né? Assim também como nos antepassados era o anel do rei, né? Hoje é o carimbo, né? E logo esse carimbo nem existe mais, porque a gente já não está mais quase pegando em papel, já tudo é através só do computador, né? da internet, então está diminuindo muito os papéis. Mas tudo isso foi do passado e vai passando todas essas coisas. O segundo tópico fala, Boaz casa-se com Ruth. E também tomo por mulher que Boaz já estava
decidido a casar-se, a tomar por esposa, a redimir Ruth, caso o outro resgatador não quisesse, o que aconteceu. E aqui Boaz casa-se com Ruth. E também toma por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da cidade, disto sois hoje testemunha. Né? Então, da mesma forma que Boaz resgata Noemi, nós somos resgatados pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus não podia nos resgatar, sendo Espírito. Para Ele nos resgatar, que nós caímos, né? Perdemos, Adão perdeu o direito de reinar. Deus entrega 3 reinos para Adão: o reino animal, o reino aquático, né? Os animais aquáticos, os animais aéreos e os animais terrestres. Deus entrega esses 3 reinos para Adão e Adão perde para Lúcifer. E todo o mundo sofreu com essa perda. E aí agora Deus se humaniza através de Jesus, nasce de uma mulher, e agora para nos resgatar, Ele tinha que se tornar homem, para nos resgatar. Mas que em 1 Coríntios, na lição que vamos estudar no próximo trimestre, ele vai falar sobre isso, sobre o primeiro homem e o segundo homem, sobre o primeiro Adão e o último Adão. São coisas bem distintas, são diferentes. E Jesus veio nos resgatar. E aqui, para resgatar, Jesus teve que vir publicamente, sofreu publicamente. O que o mundo não entende quando nós, que fomos comprados, né, que nós fomos escolhidos por Deus, né, e Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E o que acontece agora nos últimos dias, o que está acontecendo conosco, que aconteceu comigo, aconteceu com a igreja, desde que Jesus implantou a sua igreja na terra, que diz: se com tua boca confessares, em teu coração creres, que Deus enviou o seu Filho para morrer e o ressuscitou ao terceiro dia, tu és salvo. Nós temos que publicar isso publicamente. Nós temos que confessar isso, aliás, publicamente. E muita gente não entende. Por que tem que fazer isso publicamente? Se Jesus, para nos resgatar, Ele teve que fazer isso publicamente. Sofreu a vergonha, sofreu o dano, entregou a sua vida publicamente. Aqueles que o Senhor elegeu nele, antes da fundação do mundo, quando chega o tempo de Deus para cada um se chegar para Ele, temos que fazer isso publicamente também. Somos testemunhas, né? Aqui no tópico 3 do segundo ponto, aqui, todo o povo que estava na porta, tanto o povo de Boaz, né, os seus familiares e os seus ali cooperadores, né, que trabalhavam com ele, quanto o povo, quanto os anciãos que eram ali convocados para esse tipo de reunião. Aí todos eles disseram: nós somos testemunhas. Disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre a tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Efrata era a cidade, né, de Boaz. A cidade de Jessé, seu filho, e a cidade de Davi, que é Efrata, né? E a metrópole, a capital é Belém. Aliás, a metrópole era Belém, porque a capital era Jerusalém, né? Pois bem, e aqui nessa situação de testemunha, nós também somos testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Quando Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós somos embaixadores, somos testemunhas.
O Senhor nos deixou aqui para testemunhar. Nós não somos testemunhas oculares da pessoa de Cristo, do homem Jesus, mas nós somos testemunha do que ele fez, que está registrado na sua palavra, nas Escrituras, aliás, porque a palavra é o próprio Jesus, aqui é as Escrituras e não a palavra, e o que ele fez, a mudança na nossa vida, e nós testemunhamos isso. Aqui também está trazendo a questão das testemunhas. Para tudo tem que haver testemunhas. E o terceiro tópico da lição fala sobre a concepção de Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ele e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Né? Não encontrei na Bíblia que Ruth teve mais filhos, assim como na própria lição está dizendo que deu os filhos, né? No plural, mas que ela teve um filho. Depois do ocorrido na porta da cidade, o escritor é econômico nas palavras e diz que Boaz e Ruth se casaram e destacou que o Senhor lhe concedeu que concebesse e assim tivesse um filho. Na sociedade belemita, Ruth começou como serva, capítulo 2, verso 13, depois como jovem, né, como donzela, capítulo 3, 12, e por fim como esposa de Boaz, capítulo 3, verso 13. Resultando assim aquilo que Noemi tanto desejou no início, versículo 1, capítulo 1, verso 9, quando ela falou e mais recentemente planejou em capítulo 3, verso 1 a 4, que Ruth tivesse um lar, tivesse uma família, tivesse esposa e filhos. E isso aconteceu porque o Senhor assim já tinha projetado, assim já eram os planos do Senhor. E os planos do Senhor, eles não são, de certa forma, não caem no descaso, né? Os projetos do Senhor, eles se cumprem. Nenhum dos planos do Senhor é frustrado. O segundo tópico fala a alegria de Noemi. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, que Jessé é o pai de Davi. Então as mulheres, as vizinhas, né, se chegaram para Noemi e festejaram com ela. Assim como falaram quando ela chegou em Belém, que as suas conhecidas, né, chegaram para ela e falaram: Noemi está de volta. Ela não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, pela amargura que o Senhor me tem feito passado. Mara significa aquela situação quando Moisés no deserto com o povo, e o povo reclama que não tem água, e chega num lugar que tem água amarga, e aquele lugar é chamado de Mara. E ali o Senhor vai e diz: pega aquele tronco de árvore que está ali, corta e joga dentro do lago. E quando ele fez isso, as águas se tornou doce. E aquele tronco ali já era simbolizando Jesus, já era simbolizando o madeiro que Jesus ia passar. E todos aqueles que se chegam através da cruz a Jesus, de amargo se torna doce. E assim Noemi agora não repreendeu as suas vizinhas quando veio festejar com ela, porque ela já não era mais amarga, ela agora já era doce, já tinha alegria. O terceiro e último tópico do terceiro ponto da lição diz a genealogia de Davi. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. O autor, encantado com o fim da história, exalta o menino Obed com um brado de alegria. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, né? Então, assim como nós que somos gentios, a palavra gentio significa gente, né? Porque na história do povo existiam os judeus e existiam os gentios. E esses gentios tipificados pelos gregos, né? Depois pelos romanos, mas somos gentios. E nós, como gentios, o Senhor veio nos resgatar
E para nos enxertar na videira verdadeira, Ele nos resgatou, nos comprou, dando a sua própria vida. Derramou o seu sangue, ao invés de sangue de animal, para perdão de pecados. Porque no nosso caso não era só o pecado, era também de não ser da família, de não ser judeu. E aí houve a necessidade de Deus se fazer homem e padecer no nosso lugar para nos resgatar. Por isso hoje nós somos enxertados na família de Deus, assim como Ruth foi enxertada na família de Deus. Casando primeiro com Malom, depois da morte de Malom, Deus levanta um outro resgatador da família de Malom, de Elimeleque, seu pai, e ali continua aquele projeto que Deus já tinha planejado antes da fundação do mundo, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, está dizendo que primeiro Ele nos conheceu, depois Ele nos predestinou, depois Ele nos chamou, depois depois de nos chamar, né? Eu me lembrar aqui que é uma sequência, e essa sequência nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, porque o que acontece, o que está acontecendo nos nossos dias, já aconteceu na eternidade passada. Sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Para quem Ele conheceu, antes de conhecer, Ele também predestinou para serem conforme a sua imagem e a imagem de seu Filho, para que Ele pudesse ser primogênito dentre os muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou, Ele também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso tudo no passado, no verbo passado, na eternidade passada. O que está acontecendo nos nossos dias é que nós somos temporais, e está acontecendo, mas Deus, em Efésios 1,4, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, porque esse Cordeiro que morreu lá em Jerusalém, na cruz do Calvário, lá no Gólgota, que era Jesus, esse Cordeiro, ele morreu na eternidade antes de Deus criar o mundo. Esse Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E não tinha sido revelado. Ainda não tinha sido revelado. O que depois foi revelado, né? O mistério oculto que depois foi revelado para nós. E o mundo ainda não conhece esse mistério oculto, que é o Cristo. O mundo não conhece o Cristo, vê muito falar em Deus. Pouco o mundo sabe de Jesus e nada conhece de Cristo. Mas nós somos a igreja, nós somos comprados, nós somos resgatados. E nós temos que ter consciência de que a graça do Senhor nos alcançou. E a graça é tudo dado em troca de nada a alguém que nada merece. Esse é o conceito mais justo, mais completo que eu ouvi sobre a graça. E nós devemos agora dar frutos no reino. A obra do Senhor, qual é a obra do Senhor? A obra do Senhor, segundo a sua palavra, é levar o nome de Jesus às nações. Esta é a obra do Senhor. As outras coisas são obras humanas que precisamos fazer. Igreja, construção de templos, né? Ajudar os irmãos, isso é justiça que devemos praticar, são coisas humanas. Agora, a obra do Senhor é levar o nome de Jesus a todas as nações. Que Deus abençoe, uma ótima aula, a última aula do trimestre, e aí vamos adentrar ao segundo trimestre e vamos estudar sobre Coríntios. E aqui tem muita coisa que precisa ser revelada, que precisa ser na igreja. Os irmãos precisam buscar conhecimento, revelação, porque a palavra de Deus ela não é interpretada. A palavra de Deus ela é revelada, e se você não buscar a revelação através da leitura, questionando, perguntando o próprio texto, pergunte para o próprio texto e vai crescendo em graça e conhecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.